Sua empresa, você saberia qual a condição para ela dar um lucro máximo? Amigos, quando estudamos função quadrática, sabemos que quem dá o tom da conversa pelo lado de cálculo é a velha equação de Bhaskara, né? Que calcula as raízes. O que seriam essas raízes? Os valores onde o gráfico da função vai tocar o eixo do x. E a gente sabe que toda função de segundo grau ela pode ter a concavidade ou para cima ou para baixo. Vamos pegar dois exemplinhos aqui, que eu coloquei, onde estão aqui as raízes, ok? E a gente já ouviu muitas vezes falar que pelo vértice da tua parábola, o vértice do gráfico da função quadrática, passa um eixo fictício de simetria. Bom, o que seria essa simetria? Essa simetria seria única e exclusivamente, né, como um espelhamento desse lado da parábola, né, em relação a esse eixo vertical. Mas o vértice sendo um ponto esse que pode ser o mais baixo possível ou o mais alto possível. Depende da concavidade da parábola. Ele pode ser um ponto mínimo ou um ponto máximo. Mas esse ponto, ele possui uma abscissa e uma ordenada como qualquer outro ponto, ok? E se você é uma pessoa mais observadora, o que é que o x do vértice representaria? O x do vértice seria exatamente o ponto médio entre essas raízes. Ah, mas como é que eu vou tirar a média? Você já experimentou alguma vez na vida somá-las? Se você simplesmente pegar a equação de Bhaskara e somar as raízes, não fica assustado, não. É para você mesmo, tá? É para qualquer nível. A partir do 9º ano, o aluno aqui já acompanha tranquilamente. Na hora que você fez essa soma, menos 2b sobre 2a, você vai obter que a soma das raízes é menos b sobre a, ok? E o x do vértice não é exatamente a média dessas raízes? Se a gente fizer essa operação, aqui o x do vértice é menos b sobre 2a. E eu gostaria de deixar um exercíciozinho para você. Vá na sua função y igual a x2 mais bx mais c. Vou te cobrar, hein? E se para cada y existe um x, daí que veio o nome de função, eu queria que você colocasse o valor do x do vértice que você achou e visse o que é que você vai obter para o y do vértice. Vou deixar esse desafio para vocês. Vamos à nossa aula de hoje. Problemas de máximo e mínimo em se tratando de função quadrática. Já lembramos que toda parábola pode ter um máximo ou um mínimo. Ele é mínimo quando a concavidade é para cima e ele é o máximo quando a tua concavidade é para baixo. Mas e os probleminhas inerentes a esse assunto? Vamos juntos? Olha que questão massa. Uma linha aérea oferece apenas um voo diário da cidade A para a cidade B. O preço da passagem, quando ele é R$200, comparecem 120 passageiros. E para cada aumento de R$10 que é dado no valor da passagem, há uma redução de 4 passageiros. Qual é o preço da passagem que maximiza a receita de cada voo? Lembre-se, se você conseguir digerir, se você conseguir compreender a mensagem que esse assunto dá, você que tem um negócio próprio, seus pais, você vai entender muito mais fácil a perguntinha que eu te fiz lá no começo do vídeo. A gente tem que entender de que a regra da vida não é quando você tem um negócio, comércio, né? Quanto mais vende, mais ganha. Você tem um ponto que torna a sua lucratividade máxima. Você tem que correr atrás dele. Veja só, valor da passagem e o número de pessoas presentes. Quando o valor da passagem é R$200, que todas as 120 pessoas foram, mas ele viu que para cada aumento de R$10, o número de pessoas presentes cai em 4.
Se você colocar 210 e você fizer aquela conta, você não vai chegar ao seu objetivo. Porque você não vai ver a lei de formação. Se eu der 2 aumentos de R$10, 2 grupos de 4 pessoas vão desistir. Se eu der 3 aumentos de R$10, 3 grupos de 4 pessoas vão desistir. Se eu der um aumento de X vezes R$10, X aumentos de R$10, X grupos de 4 pessoas desistirão. Amigos, a receita, o dinheiro que vai entrar é dado. Ninguém nunca vai te ensinar isso na vida, cara. Isso daí é a lei da vida. O valor unitário vezes o total de coisas que você quer é o total. Então, olha só. A receita é dada pelo valor cobrado vezes o número de pessoas presentes. Ah, eu vou montar a função do segundo grau. Você tem juízo? Para eu saber o vértice, eu preciso saber as raízes. E as raízes são aqueles valores que tornam a função igual a zero. Amigos, essa função aqui tem como uma raiz menos 20, porque raiz não é quem torna a função igual a zero. Para que o produto de cada um dos termos seja, para que o produto dê igual a zero, ou um dos termos é zero, ou o outro termo é zero. Então, aqui nós teríamos que a outra raiz seria 120 menos 4x igual a zero, x igual a 30. Olha, amigo, se uma raiz é menos 20, a outra raiz é 30, observe que a concavidade dessa sua parábola, quando você for fazer o desenvolvimento, vai ficar com menos x2 aqui, ó. Então, é uma parábola com a concavidade para baixo, nós vamos ter um máximo. E quem é o x do vértice? Quem é que torna o que eu quero o máximo, no caso a receita? O ponto médio. E menos 20 mais 30 dá exatamente 10, dividido por 2, 5. Ou seja, ele quer saber qual é o preço da passagem que maximiza a receita. Ele não quer a receita máxima, ele quer quem torna a receita máxima. E quando o valor de x é igual a 5, isso vai acontecer. 5 vezes 10, 50, mais 200, 250. Será que no Enem isso também tem incidência? Vamos pegar esse exemplo aqui fresquinho, saído do forno há pouco tempo. Enem Libras 2017. A única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês. Número de clientes que ele atende atualmente, 200, tá? E o valor que ele cobrava do corte de cabelo, R$10. Ele sabe que por cada real que ele aumente, né, que ele cobrar mais, acarreta numa diminuição de 10 clientes. Se ele aumentar no valor do corte R$1, 10 clientes desistem de cortar com ele. Se ele aumentar mais R$1, 2 aumentos de R$1, 2 grupos de 10 clientes. Seguindo o mesmo raciocínio, se ele der X aumentos de R$1, X grupos de 10 pessoas diminuirão. Para que a renda do cabeleireiro, renda, receita, dinheiro que entrou, né? Basta você multiplicar o valor do corte, né? Vamos colocar aqui, valor do corte, pelo número de clientes que ele atende. Ah, meu Deus, como é que eu vou saber quando é que essa situação vai ser máxima? Acha as raízes. E como é que a gente faz para achar as raízes? Igual a zero. Ah, eu vou montar a função para quê, cara? Tu tem um produto de duas expressões que tem que dar nulo. Quando é que esse produto é igual a zero? Ou quando a primeira é zero, 20, ou quando a segunda é zero, menos 10. De novo, teremos uma função do segundo grau com concavidade para baixo, porque na hora que nós formos multiplicar o x, nós vamos obter menos x2. As raízes são menos 10 e 20. Nós vamos ter um vértice, um valor máximo aqui. Esse vértice tem um ponto que possui uma abscissa exatamente aqui no ponto médio das raízes, e menos 10 com 20 dá 10 por 2, 5. Amigos, o que é que ele perguntou? Para que a renda seja máxima, quanto ele deve cobrar pelo serviço? Ele deve dar 5 aumentos de R$1. 10 mais 5, R$15 é o valor procurado.
Esperamos que com esse exemplo, ou esses dois últimos exemplos, melhor dizendo, tenha ficado mais claro. Não tente lutar contra a questão, alice a ela. E a principal maneira de isso acontecer é compreendendo a teoria que tem por trás dela. Esperamos que ter dado um pouquinho de sabor a mais esse assunto. Até o próximo vídeo.